Eu falava, tu falavas, ele falácia. Opa, será que é assim mesmo? Fala aí, galerinha do canal, tudo bem com vocês? O meu nome é Kelvin. Como vocês já puderam reparar, eu não sou professor de português. Estamos aqui com mais um programa, sei lá, sou de humanas. O professor Adi, mais conhecido como Adistóteles, mas ele tá mais para Adissócrates, né? Só sabe que nada sabe. Ele jogou uma peteca na minha mão, me desafiou a falar aqui para vocês sobre falácias. E é esse o nosso tema de hoje. Mas antes de entrar no tema, eu queria agradecer a todos e a todas pela força que vocês estão dando aqui pra gente. O nosso canal tá chegando agora a mais ou menos 600 inscritos e vocês não têm ideia da importância da inscrição de vocês aqui, da força que isso dá pro nosso trabalho e pro nosso canal. Então, muito obrigado pela participação de vocês. Se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para você receber as notificações. Continuem comentando, compartilhando. Só assim a gente pode alcançar mais pessoas e ajudar elas a compreender que o sei lá sou de humanas não é tão só sei que nada sei o quanto parece. Valeu, muito obrigado e vamos logo pro assunto. Etimologicamente, o termo falácia deriva do latim falere. Esse termo em latim significa enganar, mentir. E a falácia é justamente isso. É um raciocínio que, embora pareça verdadeiro, ele na verdade está te enganando. Então, toma cuidado com a falácia aí. Galera, só que para a gente ter uma compreensão melhor a respeito da falácia, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o que é um argumento. O que é um argumento, pessoal? Um argumento, basicamente, é definido pelos lógicos como um conjunto de premissas que chega a uma determinada conclusão. Essa é a estrutura básica de um argumento, premissas e conclusão. A gente pode entender o argumento, então, como um conjunto. Ou seja, é como se fosse uma casa. Se um argumento é bem construído, a casa fica sólida. Porém, se você usa uma falácia, se você usa um ingrediente ali, uma matéria-prima ruim, o que vai acontecer com a sua casa? Ela não vai ser tão segura assim. É como se fosse a história dos 3 porquinhos. Os 2 primeiros fizeram as casas meio zoadas lá, né? Uma casa de palha e uma casa de madeira. Eram materiais que davam para ser usados, porém eles não eram tão resistentes. E o que aconteceu com eles? Deu ruim. O terceiro porquinho era um filósofo da construção civil, então ele foi lá e fez uma casa que presta, né? Ele edificou um argumento concreto, um argumento sólido. E aí ele resistiu à tempestade, né, do lobo lá e ele não virou janta de ninguém. Então vamos lá, galera. Se um argumento é um conjunto de premissas que leva a uma conclusão, a gente também tem que entender o que é uma premissa e o que é uma conclusão. Afinal de contas, a lógica funciona assim, passo a passo, uma coisa de cada vez. E as coisas elas vão se conectando conforme a gente vai avançando. Portanto, é extremamente necessário que você preste bastante atenção no que eu vou falar agora. Senão, você vai ficar perdido lá na frente. E isso é o que mais acontece, galera. Então não se espante se você, por algum acaso, tiver que voltar ao vídeo para poder entender o raciocínio. Ele não é nada muito difícil, mas também não é nada tão simples assim. Necessário prestar atenção. A premissa é basicamente uma frase dotada de sentido completo, como por exemplo, todo homem é mortal. A frase ela precisa ter um sentido completo, porque senão não faz nenhum sentido montar um argumento a partir dela. A conclusão também é uma frase com sentido completo, porém ela vai ser extraída das informações que já estão contidas na premissa. E isso é extremamente importante, porque a conclusão ela se depreende, você deduz ela das premissas. Você não conclui nada do nada. Tem até um adágio medieval que chama nada surge do nada. Então, a conclusão ela não vai ser uma coisa mirabolante que você tirou da sua cabeça, mas ela vai seguir de uma cadeia de pensamento. Lembrem-se, a lógica é uma disciplina que vai estudar a estrutura do nosso pensamento. Portanto, o argumento, antes de você falar ele, você tem que pensar. Ou seja, é necessário que a gente concatene, né? Que a gente ajuste os nossos pensamentos direitinho para que funcione tudo bem. É como se a gente estivesse tentando sintonizar numa rádio. Se você não sintonizar direito, você não vai receber o sinal com a melhor qualidade possível. Tá, e quem é que começou com essa história de argumento, né? Como é que tudo isso surgiu? Vamos falar do nosso velho amigo Aristóteles. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, depois você clica aqui no card e vai lá assistir, que vai ajudar você a ser um pouquinho mais feliz.
O Aristóteles, ele escreveu um conjunto de livros chamado de órgão. Mas não é o órgão lá, né, que você toca não, beleza? Órgão é uma palavra do grego que significa instrumento. Mas, relembrando, não é um instrumento musical, tá? É só um instrumento que vai ajudar a ciência e a filosofia a alcançar a verdade. Portanto, com o órgão, os instrumentos, que são 6 livros, o Aristóteles, ele tinha por objetivo criar uma forma, né, uma máquina de perseguir a verdade. Esse é o objetivo da lógica do Aristóteles. Dentro do órgão, o Aristóteles vai estabelecer um negocinho chamado silogismo, que inclusive é o nome do nosso companheiro aqui hoje. O silogismo é uma palavra grega que significa e é como se fosse um cálculo mental para alcançar a verdade. Porém, esse cálculo não é feito com números. Você sabia que cálculo em grego significa pedrinha? Mas não é a pedra no caminho do Drummond e nem a pedra no seu sapato. É uma pedra comum aí na rua, sem nada para fazer, pensando, só sei que nada sei. O silogismo aristotélico, então, seria um conjunto de 2 premissas dos quais você consegue retirar uma conclusão. O exemplo mais clássico do silogismo aristotélico é: todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Portanto, conclui aí. É isso aí, miserável. Sócrates é mortal. Tá vendo? É lógico, é óbvio. É por isso que você pode dizer que a conclusão ela é retirada das premissas. Basta você prestar atenção que quase que miraculosamente a resposta surge aí na sua mente. Mas calma lá, qual é a diferença de um argumento para falácia? O silogismo aristotélico utiliza uma forma de pensamento chamada dedução. O que é uma dedução, galera? Vamos colar aqui. Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão é necessariamente verdadeira. Ou seja, a dedução é uma forma de pensamento que garante a veracidade da conclusão através da veracidade das premissas. Se for verdade que todo homem é mortal e se for verdade que Sócrates é homem, com certeza vai ser verdade também que Sócrates é mortal. Beleza, então se você analisar bem o conjunto das 2 premissas, você vai ver que existem 4 possibilidades de se ler a mesma frase. Olha só que coisa maluca, né? O silogismo aqui, inclusive, está ajudando vocês. E nessas 4 possibilidades, nesses 4 universos possíveis, a conclusão ela sempre sai da premissa. Não interessa se é no mundo 1, se é no mundo 2, se é no mundo 3 ou se é no mundo 4. Esse argumento, inclusive, é chamado de argumento válido. Não interessa em qual mundo a gente está falando, no 1, no 2, no 3 ou no 4. A conclusão ela sempre sai das premissas, ela sempre é deduzida das premissas. Dito isso, a gente pode falar agora das falácias. As falácias elas parecem um argumento válido, porém elas não têm essa capacidade de garantir que a conclusão seja necessariamente obtida das premissas. Ela brinca com a sua cultura, com a sua educação ou até mesmo com os seus sentimentos. Ela joga com os seus medos para convencer você de que a conclusão é correta, de que a conclusão é verdadeira. Porém, não é o que a gente vai verificar. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns tipos de falácias, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Falácia de número 1. A primeira falácia que eu vou apresentar para vocês, ela é conhecida como argumentum ad hominem, ou seja, argumento ao homem. Qual é a ideia dessa falácia? Tem até um livro de um filósofo que a gente vai falar depois, que é o Arthur Schopenhauer. Aí ele vai colocar lá um monte de estratégia, até umas até bacanas assim. Aí no final ele fala: cara, se você tentou tudo isso e ainda não conseguiu vencer o debate, só tem uma chance para você. Xinga o cara. Ao invés de atacar a ideia, o argumento, você ataca a pessoa, a integridade da pessoa. Desqualificando a pessoa, você desqualifica o que ela fala. Porém, falar, a pessoa pode ser escrota, mas o que ela está falando pode ser verdade. Então, por isso que é uma falácia. A falácia, ela brinca com isso, ela brinca com as nossas convicções, com os nossos preconceitos, com as nossas ideias já formadas. Falácia de número 2.
A segunda falácia que eu vou apresentar para vocês é a falácia conhecida como argumentum ad baculum, ou, se você quiser, apelo à força. Ao invés de mostrar para a pessoa que a conclusão ela depreende-se necessariamente da verdade das premissas, você faz com que a pessoa acredite no que você está dizendo, aumentando as consequências negativas do que você está falando. Ficou confuso? Então peraí. Sabe quando a sua mãe pede para você fazer alguma coisa e você fala, não mãe, peraí. Aí a sua mãe vira, ô moleque, Eu não tô pedindo não. você vai fazer na hora, né? Pois é, apelo à força. Falácia de número 3. A terceira falácia que eu vou apresentar para vocês é conhecida como argumentum ad ignorantiam. Ou, se você quiser, apelo à ignorância. O apelo à ignorância consiste no seguinte raciocínio. Se você não conseguiu provar que uma determinada coisa não é falsa, isso é o suficiente para você conseguir provar que ela é verdadeira. A forma mais clara de exemplificar isso para vocês é num assunto polêmico. Deus. Como é que você faz para provar a existência de Deus? Tem gente que vai virar para você e vai jogar o seguinte argumento. Se você não consegue provar que Deus não existe, ele existe. Ou então o contrário. Você consegue provar para mim que Deus existe? Não? Então isso é o suficiente para eu defender que ele não existe. Ou se você quiser... eu não concordo e nem discordo, muito pelo contrário. Vou ali comer um cuscuz e depois a gente conversa. Falou! Falácia de número 4. A quarta falácia que eu vou apresentar para vocês é conhecida como argumentum ad verecundiam, ou, se você quiser, apelo à autoridade. Galera, com o apelo à autoridade é necessário que a gente tenha um pouco de cuidado para que a gente separe a falácia, apelo à autoridade, do argumento de autoridade. Afinal de contas, nós utilizamos o tempo todo pessoas que nós consideramos pessoas sábias, pessoas que entendem daquilo, ou seja, autoridades no tema, para defender as nossas próprias ideias. Eu, por exemplo, citei o Aristóteles. Isso é um argumento de autoridade. Eu utilizo uma pessoa que sabe do tema para defender uma ideia. Outra coisa é o apelo à autoridade. É quando eu chamo uma autoridade, sei lá, de faca de cozinha para falar sobre cultura. Tipo o Choque de Cultura, um programa cultural com os maiores nomes do transporte alternativo, né? E o programa de hoje é sobre filosofia, ou seja, não tem nada a ver com nada. Mas Respeita a minha autoridade! o argumento de autoridade ele é extremamente utilizado no meio científico, entre os filósofos, entre as diversas áreas do saber. Não é errado você utilizar autoridades para endossar os seus argumentos. Afinal de contas, você está falando de uma pessoa que já gastou anos da sua vida estudando aquele tema, debatendo com a comunidade que se interessa por aquele tema. Ou seja, aquela pessoa não está falando aquilo ali simplesmente por falar. Ela sabe do que está falando. Ela não tirou o argumento do bolso, o argumento de autoridade. Portanto, beleza. Agora, o apelo à autoridade não funciona. Inclusive, o autoritarismo, ele utiliza muito da falácia apelo à autoridade. Eles não vão te mostrar o argumento do livro. Eles vão te mostrar o argumento do diálogo. Por último, falácia de número 5. O último argumento é conhecido como argumentum ad misericordiam, ou, se você quiser, apelo à misericórdia. Esse é muito simples, mais conhecido como chantagem emocional. O cachorro é um ótimo utilizador do apelo à misericórdia. Ele olha pra você assim, você não consegue falar não pro cachorro, velho. É terrível. Eu tenho 2 cachorros e os bichos sempre me matam. Eles conseguem as comidas, tudo. Eles só olham pra mim e já era, morri. Para terminar o vídeo, eu vou utilizar uma falácia, afinal de contas esse vídeo é uma falácia. Vou pedir, né, para vocês, pelo amor de, sei lá, do que vocês acreditam, curtam esse vídeo, compartilhem ele com a galera, se inscreve aqui no canal, escreve aqui embaixo quais são as outras falácias que vocês conhecem, ou se vocês usam muitas falácias no seu dia a dia, ou até se vocês veem pessoas ou autoridades utilizando muitas falácias atualmente. Afinal de contas, nós citamos apenas 5 falácias e tem um bocado de falácias, sei lá, centenas. Então é isso aí, galera. Falou, valeu e vamos continuar nos falando, hein? Eu vou continuar aqui com a minha conjugação verbal. Eu falava, tu falavas,
ele falácias, nós falaciamos, vós falaciais, eles falaciaram.